Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional Alto Lar do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista, e a lição é a 13, e o título é a necessidade de conhecer a Bíblia. Então nós vamos dar início, mas antes vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Grande Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Pai. E peço perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoa, Pai. E abençoe esse momento, Senhor, cada pessoa que vai assistir esse estudo, Senhor, através das redes sociais, essa escola bíblica dominical online, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família, dando-nos compreensão e discernimento para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, e assim sermos certificados por ela. Seja conosco, nos abençoe, nos guarde e livra-nos de todo o mal. É que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo. E aí nós vamos começar lendo o texto básico, que é 1 Pedro 1, 23 e depois 1 Pedro 2, 1, 3. Então vamos lá. 1 Pedro 1, 23. O que diz? Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora vamos ler o capítulo 2, versículo 1 a 3. O que diz? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Então essa é a palavra do nosso texto básico da nossa revista. E temos o versículo-chave. O versículo-chave é aquele que é em Mateus 22, 29. Então vamos lá para Mateus 22, 29. Vamos ver o que diz em Mateus 22, versículo 29. Então estamos aqui no capítulo 22, versículo 29. O que diz? Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus falando, errai não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Tá? Então, isso aí é o nosso versículo-chave. E qual é o alvo da lição? O alvo da lição é mostrar a importância de conhecimento da Bíblia para a vida e para o crescimento espiritual do crente. Então, quer dizer, esse é o nosso alvo da lição. E o que o aluno tem a aprender aqui no caso? O aluno tem que aprender, quer dizer, ele será capaz, de entender a urgência em conhecer a palavra. Entendeu? Então, isso é que o aluno será capaz. E também de desejar não ser enganado pelas heresias, porque as heresias muitas vezes atrapalham a questão dessa comunhão com Deus, Então o que acontece? E um modo o aluno será capaz também de procurar esclarecimento para não se desviar da verdade. Então como é que a gente vai poder não desviar da verdade? Conhecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então isso é que vai nos trazer conhecimento para não desviar da palavra de Deus. Então vamos começar, que o autor já começa aí, que ele diz assim: vimos na lição anterior algumas desculpas apresentadas por aqueles que não têm o hábito da leitura da Bíblia.
Certamente, essas pessoas desconhecem as vantagens alcançadas pelo conhecimento da palavra. Entretanto, só obteremos esse conhecimento quando nós aplicarmos diligentemente ao estudo das Escrituras. Mas por que estudar a Bíblia? Que lucraremos com isso? Lembra da ilustração do mapa de viagem que estudamos na lição 8? Tá. Então vamos lá. Para essas perguntas temos: quando vamos viajar para um lugar desconhecido, procuramos saber tudo sobre aquele local. Tomamos informações com alguém e que já tenha feito tal viagem, para sabermos como chegar lá. Acessamos a internet em busca de mais informações. Adquirimos aplicativos como mapas e guias. Para nossa jornada rumo ao lar celestial, Deus providenciou um guia infalível, sendo ele no seu autor. Trata-se da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, entre aspas, tem: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Fecha aspas. Diz lá no Salmo 38, capítulo 38, versículo 32, versículo 8. A Bíblia não indica o que devemos ver ou visitar a cada dia, mas nos oferece princípio para viajar. Ela nos conta a história de outras pessoas que lhe fizeram essa mesma viagem. Aqueles que seguiram as ordens estabelecidas no livro do guia e foram bem-sucedidos, e desobedientes erraram o caminho. Desculpe. E quantas tragédias! A Bíblia transcende o espaço geográfico e o tempo. Ainda hoje ela nos mostra o caminho a percorrer, como permanecer nele e como deixar o lugar de destino à casa do Pai. Certo? Isso está lá em João 14, versículo 1 ao 6. Bom, temos a primeira aplicação da nossa revista. Temos necessidade de conhecer a Bíblia. Se quisermos saber tudo sobre este lugar maravilhoso e como chegar lá jamais teremos uma viagem realmente cristã, sem o conhecimento adequado das Sagradas Escrituras. De fato, é impossível viajar sem ela. Então, o que acontece? O que essa aplicação fala? Ela fala que temos necessidade de conhecer a Bíblia, porque a Bíblia que vai nos indicar o caminho da vida eterna, o caminho dos céus. Porque se nós não procurarmos nos santificarmos, como a palavra diz, sem santificação é impossível ver a Deus. E sem procurarmos crescermos espiritualmente, nós não vamos chegar à vida eterna. Então nós temos que crescer espiritualmente. Ah, mas se eu aceitei Jesus, eu sou convertido, eu fui batizado. Mas será que nós, ou eu, no caso, estou seguindo aquilo correto, entendeu? Tendo conhecimento para ter a vida eterna, buscando não pecar contra Deus, buscando sempre seus princípios, os seus ordenamentos, buscando sempre a palavra e obedecendo, não apenas lendo e não só meditando, mas praticando. Quando Deus fala que nós devemos adorar o único Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória, então nós temos que não praticar idolatria, adorando a imagem, adorando outras coisas que não é Deus. Entendeu? Então isso é que a Bíblia vai nos mostrar o verdadeiro caminho. Quem é o verdadeiro caminho? É Jesus, que ele diz mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o Senhor, sem o nome dele, nós vamos chegar a lugar nenhum. Então é preciso que nós cremos na palavra de Deus e pela fé nós vamos alcançar. Entendeu? É mesmo só pela fé e pela graça. Então, continuando, diz: o motivo predominante do conhecimento bíblico se encontra na palavra de Colossenses 1,10, que diz, entre aspas: a fim de que viveis de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fecha aspas. O alvo de se conhecer a Bíblia, conforme a orientação de Paulo, abrange 4 áreas. Vamos ver. Primeira, conhecer a Bíblia para viver de modo digno. O crente está sendo chamado para viver dignamente, isto é, de acordo com a exigência do Senhor. A conduta do crente deve estar apropriada, adequada à fé que professa. E somente por meio da Bíblia que podemos descobrir como é esse, entre aspas, viver digno, fecha aspas. Deus nos deu a sua lei para podermos dirigir a nossa fé e a nossa conduta. Nosso comportamento tem que estar pautado e ser corrigido pela palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, exorta seu viver de acordo com a Escritura. É porque essa Escritura é de Deus. Diz Paulo, ela é, entre aspas, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Fecha aspas. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia é o único guia infalível para a vida. Ela ensina o caminho, dá a direção, mostra o erro e traz para o caminho certo e treina e habilita o crente. Mais uma aplicação. Alimentando-nos da palavra e sendo obediente a ela, estaremos preparados para a nossa caminhada. Temos necessidade de conhecer a Bíblia para sabermos como andar de modo digno do Senhor. Bom, segundo, conhecer a Bíblia para agradar ao Senhor. Todo cristão tem um chamado pessoal para agradar a Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e depois capítulo 4, versículo 1. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, na sua preocupação em agradar ao seu Senhor, e nunca a homens. Ele aprendera a importância de agradar a Jesus, conforme Gálatas 1:10. Temos também a terceira aplicação, que este deve ser o propósito de todo discípulo, agradar e satisfazer ao Mestre em todas as coisas. Mas como saber o que é agradar ao Pai? E a Bíblia é nosso guia infalível que nos ensina como agradar a Ele. Ela diz que o louvor, como o Salmo no 69, versículo 30 e 31, a regionalidade que está em Filipenses 4:18. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, a obediência à autoridade, conforme Colossenses, capítulo 3, versículo 20. E a fé, conforme Hebreus 11, versículo 5 e versículo 6, que ali fala que é impossível agradar a Deus sem fé. E todas essas coisas que agradam ao Senhor Criador, quer dizer, não só a fé, mas o louvor, a obediência à sua autoridade, isso agrada ao Senhor. Sabemos também que assim como o Pai se agrada com o Filho obediente, Deus é nosso Pai e se agrada com a obediência de seus filhos. Existe uma ordem registrada no Evangelho que precisamos obedecer. Trata-se da ordem da grande comissão, a tarefa missionária da igreja. A igreja por todo o mundo e cada igreja local, cada cristão em particular, recebeu de Jesus a tarefa de chamar o outro para segui-lo, conforme Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 15, versículo 16, e Lucas 24, versículos 47 a 48, e João 20, versículo 21. Com certeza, quando o crente obedece essa ordem da grande comissão, está agradando ao Pai. Vamos para a terceira aplicação. Você tem agradado ao Senhor? É uma pergunta. Talvez por falta de conhecimento da Bíblia, você não sabia como agradar. A Ele temos necessidade de conhecê-la para podermos agradar a Deus. Agora, a terceira. Conhecer a Bíblia para frutificar a boa obra. Aqui a chamada é para o crente produzir frutos. Quando andamos com o Senhor,
por meio da sua palavra e permitimos que o Espírito Santo nos controle, frutos preciosos são produzidos em nós. Entretanto, isso não se acontece de repente. Para que uma árvore tenha fruto é necessário muito tempo. Ela tem que crescer para depois frutificar. A jabuticabeira, plantada no quintal da minha casa, demorou 20 anos para frutificar. Isso foi precioso, muito trato, obedecendo à orientação dos entendidos. Bom, isso aí é o autor que está falando, não sou eu. Que ele está dizendo que levou 20 anos a jabuticabeira para frutificar, quer dizer, para dar o fruto. Mas ele diz que ali na casa dele, eu já moro em apartamento, não tem como plantar uma jabuticabeira. Mas ele tratando essa orientação, que levou 20 anos. E assim é conosco. Muitas vezes nós precisamos crescer no conhecimento da palavra ao longo do tempo. Por isso que nós precisamos ler toda a Bíblia. Precisamos principalmente ler todo o Novo Testamento, onde Jesus e o próprio apóstolo Paulo, ele escreve várias cartas às igrejas para que elas tenham conhecimento. Ele foi usado por Deus como instrumento, uma vez que ele era Saulo, perseguia a igreja, mas Deus transformou a vida dele, ele se converteu, se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e aí ele foi cuidado grandemente pelo Senhor para levar boa obra e a palavra de Deus a todos aqueles que são evangélicos, a todos aqueles que são cristãos, a todos aqueles que querem seguir obedecendo a palavra de Deus. Isso acontece quando já crescidos, entendemos que Jesus, aliás, desculpa, eu pulei aqui. Depois de ano andando dia a dia com o Senhor, pela sua graça, estudando e obedecendo ao guia, que é a sua palavra, começamos a frutificar. Isso acontece conosco também, como a jabuticabeira, que levou 20 anos. Talvez nós levamos tanto tempo, para começar a frutificar. Mas isso acontece quando já crescido entendemos que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E um ramo só frutifica se estiver ligado à vinha. Isso é tudo que ele precisa para fazer nos dar frutos. Quando estamos unidos ao Senhor, a sua seiva começa a fluir em nós, que é o seu Espírito Santo nos leva inevitavelmente a frutificar. Entre as provisões do Evangelho fazem esses frutos para ser produzido em nós. Fecha aspas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, descreve a característica desse fruto: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso está lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. A quarta aplicação. Você tem produzido esses frutos? Todos eles são frutos produzidos de boa obra. Quer dizer, o amor, né? Que é o principal. Agora o quarto, que fala: conhecer a Bíblia para conhecer a Deus. O crente é chamado para conhecer a Deus. Não se trata do conhecimento intelectual, mas do conhecimento pessoal. Trata das experiências, das realizações espirituais, do conhecimento prático de Deus. Este é o conhecimento que Oséias tem em mente quando diz, entre aspas, conheçamos e prossigamos como em conhecer ao Senhor. Fecha aspas. Está lá em Oséias 6, versículo 3. O conhecimento de Deus é o conhecimento que traz maior alegria, paz e felicidade interior ao crente. Esse é o desejo de Deus. Entre aspas, diz, mas o que te se gloriar, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Fecha aspas. Isso está lá em Jeremias 9, versículo 24. Entre aspas, pois a misericórdia quero e o conhecimento de Deus, mais que o holocausto. Isso está lá em Oséias 6, Oséias 6, versículo 6. O conhecimento de Deus vem pela sua palavra.
E nas Escrituras é que ela se revela em palavras e atos. A Bíblia é uma mina a ser explorada. O sábio Salomão diz, entre aspas, se buscar a sabedoria como a prata e como um tesouro escondido, e procurares então, entenderá o temor do Senhor e acharão o conhecimento de Deus. Fecha aspas. Isso está lá em Provérbios 2, versículo 4 e 5. E a Bíblia que nos aproxima, nos mostra melhor a natureza e os atributos do caráter de Deus. E por meio dela que Deus se aproxima de nós e nós nos relacionamos com Ele. Conhecemos a Deus ainda por intermédio de Jesus, seu Filho. A Bíblia diz que tudo que sabemos a respeito do Filho, sabemos também a respeito do Pai, pois Ele tem os mesmos atributos, conforme João 8,19 e João 14 também. 14, 7 a 9. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Quarta aplicação. A atitude mostra que tem sido ignorar a pessoa do Criador, deixando-o à distância. Entretanto, nós fomos oriundos para conhecer a Deus e o nosso objetivo é adquirir o conhecimento de Deus. E a nossa felicidade consiste em conhecê-lo. Você pode ser que conhece a Deus? Está perguntando. O autor diz, você pode ser que conhece a Deus? Como é que a gente podemos conhecer? Através do seu Filho e através da palavra de Deus, que todos os atributos de Deus estão ali na palavra. Então chegamos à conclusão. Bem, vimos nesta lição que o crente precisa conhecer a Bíblia para saber como viver e de modo digno, como agradar a Deus, como produzir frutos e como conhecer a Deus, mas por meio da Bíblia. Nós conhecemos também o amor de Deus. Ela nos diz que Jesus Cristo é o seu Filho e Ele se tornou homem por nossa causa e morreu na cruz para nossa salvação. E ainda, a Bíblia nos recomenda que anunciemos a todos os homens essas boas novas de salvação. Por isso, tudo isso, afirmamos que o crente tem necessidade de conhecer a Bíblia, de fato, porque é através da Bíblia e do conhecimento da Bíblia que nós fomos conhecer os atributos de Deus. E nós fomos também questão de não só conhecer, mas aplicar isso para a nossa vida. Então tá. Então nós terminamos essa lição 13, né? Que falou sobre a necessidade de conhecer a Bíblia, porque nós conhecendo a Bíblia, nós vamos conhecer os atributos de Deus, vamos conhecer os atributos do Espírito Santo, os atributos de Jesus, e assim nós fomos certificados pela palavra. Já na próxima lição, que é a lição 14, já está chegando ao fim, que vai até a 17, no caso faltaria mais 4, a necessidade de viver a Bíblia. Essa é uma necessidade, que é reconhecer que não se pode viver parcialmente aos ensinos bíblicos. E outra coisa, almejar andar pelo caminho reto e dedicar-se às práticas dos ensinamentos bíblicos. Então isso a gente vai abordar na próxima lição, que é a lição 14 do nosso próximo domingo. Então vamos estar orando a Deus, agradecendo por mais esse dia, por mais essa lição no qual nós fomos certificados por ela, mas buscamos sempre através da palavra de Deus. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado Senhor pela essa lição, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos a liberdade de termos a Bíblia, andarmos com ela e Senhor, meditarmos dia após dia, Pai. Ó Deus, coloca isso no nosso coração, a necessidade de ler a Tua palavra, porque assim nós vamos aprender e vamos ser edificados por ela, Pai. Seja com cada um de nós, abençoe nesse dia, abençoe nosso lar, nossa família, nossos parentes, e se porventura tem alguém enfermo, Pai, que o
seu Espírito Santo possa curar, possa libertar tanto da enfermidade física como a enfermidade espiritual, a depressão, a angústia, muitas vezes, Senhor, a tristeza no coração, mas que o Senhor coloque paz e alegria e que o Senhor tenha um domingo abençoado, uma semana frutífera e que possamos até no próximo domingo estarmos com o Senhor aqui estudando a Tua Palavra. Seja conosco, nos abençoa, nos guarda e livra-nos de todo mal. É que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se assim Deus permitir.